Vamos para as informações. Mundial de Clubes 2025. Diego Ribas, o ídolo Diego Ribas, vai representar o Flamengo em sorteio dos grupos em Miami. Segundo o GE, Diego Ribas foi escolhido pelo presidente Rodolfo Landim para representar o Flamengo no sorteio dos grupos do Mundial de 2025, que será realizado em Miami no dia 5 de dezembro, às 15 horas, horário de Brasília. Ou seja, daqui a alguns dias será esse sorteio. A FIFA sugere um representante e um legend, que é uma lenda, para o evento. Diego Ribas teve uma grande passagem pelo Flamengo. Títulos que ele ganhou: Libertadores da América 2019 2022, Brasileiro 2019 2020, Copa do Brasil 2022, Recopa Sul-Americana 2020, Supercopa do Brasil 2020 2021 e Carioca 2017, 2019, 2020 e também 2021. Tá aí, Diego Ribas escolhido. Vocês, torcedores, gostaram do nome escolhido? Queriam outro? Enfim, podem opinar à vontade aí nos comentários. Vamos falar agora do planejamento para 2025, galera, que já começou. O Flamengo, essa atual gestão, repito o que eu falei na introdução, essa atual gestão representada por Rodrigo Dunsch vai se candidatar à eleição e, caso vença, o planejamento será esse, já inicial. Contratar um atacante para substituir Gabigol e preencher também o espaço vazio do Pedro no período que ele tiver de recuperação. Mas aí muita gente me pergunta: Vene, que atacante seria esse? Eu ainda não tenho o nome desejado pela atual gestão. O que eu tenho para vocês é perfil. E a ideia da diretoria é um jogador que atue como referência, como o Pedro por exemplo, mas que também seja versátil para jogar com características, digamos assim, mais aberto, que possa jogar até mesmo com o Pedro futuramente. Então, mas inicialmente, crucial que ele seja referência, mas também tem essa versatilidade de jogar aberto e com o Pedro na dupla de ataque. E aí vários nomes estão sendo oferecidos, inclusive do Eric Pulga, do Ceará, foi oferecido ao Flamengo. A informação que eu tenho é essa, e o Flamengo não abriu nenhuma negociação até o momento, porque eu vi muita gente noticiando que o Flamengo já estava contratando esse jogador. Não, ele foi oferecido, o Flamengo não abriu nenhuma negociação, ele se destacou pelo Ceará, na Série B dessa temporada, foi o artilheiro, inclusive, da Série B, mas até o momento não tem nenhuma negociação em andamento. Outra informação que está viralizando aí é sobre Ayrton Lucas. Eu penso o seguinte: o Ayrton Lucas em breve vai se tornar a terceira opção, porque hoje tem Alexandro para a lateral esquerda, embora o Alexandro também jogue de zagueiro, inclusive Felipe Luiz o utilizou assim algumas vezes já nesse ano, e o Vinha pode voltar. O Ayrton Lucas, obviamente, ficará à disposição, mas tem gente noticiando que ele pode pintar no Cruzeiro. Eu fui procurar saber se é verdade, se procede, se tem algum interesse. No Cruzeiro já me negaram desde já, falaram assim, esquece, Vene, nem negociação tem, e nós não temos a pretensão de contratar esse jogador. Por eles entenderem que é um jogador caro, que o Flamengo dificilmente iria abrir mão para reforçar, digamos, um rival direto na briga por títulos na próxima temporada. E já pensando que Gabigol está indo para o Cruzeiro, ainda tem isso. O Gabigol está apalavrado com o Cruzeiro. O Cruzeiro vai formar um time pensando em briga por títulos. O atual dono da SAF, o Pedro Lourenço, o famoso Pedrinho BH, ele não vai poupar esforço financeiro para montar um timaço. E o Flamengo dificilmente faria negócio com o Cruzeiro, e se fizesse negócio seria por cifras bem altas, algo que o Cruzeiro não pretende pagar agora para contratar um lateral esquerdo. No lado do jogador me falaram a mesma coisa, não tem nada, absolutamente nada, nenhuma negociação, não foi oferecido, nada. Eles não sabem de onde surgiu isso. De fato, pelo que eu acompanhei, não foi uma notícia publicada por um jornalista, foi algo que começou nas redes sociais, começou a viralizar, e um monte de gente me mandando mensagem, inclusive os cruzeirenses. Vários cruzeirenses assistem aqui ao canal Vene Casagrande, tamo junto, rapaziada. Gosto demais do Cruzeiro, sou muito fã do Cruzeiro já há muito tempo, e eu vejo que a torcida também gosta demais aí do nosso trabalho aqui no canal Vene Casagrande. Tamo junto, pessoal, mas não tem nada. Não sei se a torcida do Cruzeiro queria a contratação do Ayrton Lucas. Acho pouco provável que essa negociação aconteça futuramente, mas fica aí a informação.
Davi Luiz, pessoal, muitos flamenguistas também me perguntam sobre Davi Luiz, se ele fica, se vai renovar. Eu perguntei a um membro da atual gestão que vai continuar com essa gestão caso o Rodrigo Dunche ganhe, e esse membro me disse o seguinte, vou até ler exatamente o que ele disse. Eu perguntei, se vocês ganharem a eleição, vão renovar com o Davi Luiz? Já está definido isso? Ele falou, Venier, não está nada definido em relação a isso não. Se eu falar para você que não vamos renovar, estou mentindo. Se eu falar para você que vamos renovar, também estou mentindo. Nós vamos avaliar futuramente. Foi isso que ele disse aqui. E o Davi Luiz, para quem não sabe, ele tem contrato até dezembro desse ano. Na verdade, ele teve contrato estendido na última temporada por ter batido uma meta, e aí está até dezembro desse ano. É um valor alto para ter o Davi Luiz no elenco. Aí já dando a minha opinião, eu acho que o Davi Luiz é um jogador extremamente importante no dia a dia. Dentro de campo não está sendo mais. Para continuar com o Davi Luiz, eu acho que ele pode ser um reserva, beleza, mas aí teria que cair drasticamente o valor do salário dele, que eu sei quanto ele custa mais ou menos aos cofres do Flamengo todo mês. Acho que deveria cair bastante para poder valer a pena, porque senão eu não vejo o custo-benefício sendo bom para o Flamengo, e aí poderia contratar um outro zagueiro. Lembrando que, por falar em zagueiro, Fabrício Bruno pode ser vendido sim, é um jogador que anteriormente o Flamengo dificilmente venderia, topou vender por conta dos valores oferecidos na ocasião por um clube inglês. O Flamengo até topou vender, e aí o jogador que recuou não quis ir, mas agora o jogador perdeu espaço, o Flamengo entende que é o momento ideal para negociar o Fabrício Bruno. Porém, precisa de proposta, precisa chegar a algo que seja vantajoso para o Flamengo. E sempre lembrando, tem uma eleição presidencial no dia 9 de dezembro. Isso é extremamente importante. Por isso que eu acho que até o dia 9 de dezembro a gente não vai ter muitas movimentações de contratação, de venda. Acho muito pouco provável isso acontecer. Pode ter uma renovação, como é o caso do Everton Araújo, que está muito próximo de assinar a sua renovação de contrato, algum outro ajuste aí no elenco. Mas venda de impacto ou contratação de impacto, acho pouco provável que aconteça até o dia 9 de dezembro. Porém, o planejamento já foi iniciado por essa gestão aí, eles já estão mapeando o mercado para futuros reforços, mas sempre dependendo do dia 9 de dezembro, que eu acho que agora será o dia mais importante do Flamengo nessa reta final de ano. Os jogos agora são apenas para cumprir tabela. Internacional, Criciúma e depois Vitória, que vai servir para se despedir do Gabigol no Maracanã. Valeu, galera! Decisão tomada super importante dentro do Flamengo. Aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre uma decisão importante tomada dentro do Flamengo. Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel e companhia não vão mexer em contratações, em dispensas, nem em renovações daqui até o dia da eleição. Vale a lembrança de que o Flamengo vai conhecer seu novo presidente em 9 de dezembro. Diante da proximidade desse pleito, tomou-se a decisão por estagnar, por estacionar, congelar todas as negociações envolvendo o Flamengo. E olha que tem bastante coisa em jogo. O rubro-negro, por exemplo, busca um camisa 9 para substituir o Gabigol, que deixará o clube em 31 de dezembro. Davi Luiz também pode deixar o clube, o contrato se encerra em 31 de dezembro e a renovação vai caber ao novo presidente. Maurício Gomes de Matos concorre com uma terceira via, o BAP é o candidato da oposição e o Rodrigo Dunche é o candidato da situação, é aquele que representa o Rodolfo Landim. Se o Dunche vencer, inclusive, a gente já sabe que o Rodolfo Landim terá o cargo de CEO do Flamengo. Só para completar em relação a possíveis negócios, o rubro-negro deve vender pelo menos um jogador. Wesley, Fabrício Bruno e Lohan são aqueles com mais mercado na Europa. A decisão de vender qualquer um desses atletas vai ficar para o próximo presidente. Assim como a renovação de Eric Pulgar, o volante chileno está exigindo R$1 milhão por mês de salário, o valor considerado muito alto pelos atuais dirigentes. Para completar em relação ao rubro-negro, mais 3 partidas até o fim da temporada, jogos contra a Internacional e Vitória dentro de casa e contra o Criciúma na condição de visitante. Polêmica na Gávea. Landim entra na justiça contra a decisão da Assembleia Geral em plena semana eleitoral. O clima no Flamengo, que já era de expectativa com a proximidade das eleições presidenciais, esquentou de vez. O atual presidente, Rodolfo Landim,
não hesitou em recorrer à justiça para contestar uma decisão da Assembleia Geral do clube, que adicionou um novo requisito para os eleitores no pleito do dia 9 de dezembro. A exigência de apresentação da carteirinha de sócio em conjunto com um documento oficial gerou polêmica e movimentou bastidores que já estavam tensos. Landim, que apoia Rodrigo Donchery como candidato à sucessão presidencial, criticou a decisão da Assembleia, que é presidida por Carlos Henrique Santos. A nova regra, segundo o presidente, seria uma barreira desnecessária e prejudicial. Essa exigência é arbitrária, descabida e pode desestimular sócios de exercerem seu direito de voto, declarou Landim, reforçando que a carteirinha de sócio não é utilizada há anos para atividades no clube, que opera com sistemas modernos de identificação digital e facial. Eleição presidencial, um momento decisivo. A eleição do próximo dia 9 é crucial para definir os rumos do Flamengo no triênio de 2025 a 2027. Com 3 chapas na disputa, a situação de Landim apoia Donchery, chapa 3, enquanto nomes como Luiz Eduardo Batista, UBAP, chapa 1, e Maurício Gomes de Matos, chapa 2, representam a oposição. A decisão da Assembleia Geral de exigir a carteirinha, somada ao documento de identidade, foi vista como uma tentativa de dificultar o processo, já que muitos sócios não têm o item atualizado ou sequer sabem onde está. Esse tipo de medida cria um tumulto desnecessário. Vamos precisar reemitir carteirinhas às pressas, sobrecarregando a secretaria do clube. É algo que pode afastar o sócio do processo eleitoral, e isso vai contra o que defendemos como democracia interna, argumentou Landim. Ministério Público no páreo. Com o Ministério Público do Rio de Janeiro acompanhando de perto as eleições, o processo ganhou ainda mais relevância. A votação ocorrerá no ginásio Hélio Maurício, entre 8 horas e 21 horas, por meio de urnas eletrônicas, em um modelo similar ao utilizado nas eleições gerais do país. Isso reforça o discurso de Landim, que questiona a necessidade de uma burocracia que não se aplica nem em votações de maior escala, como as eleições nacionais. Torcida dividida e clima de tensão. A decisão de Landim de acionar a justiça gerou reações mistas entre a torcida e os sócios do Flamengo. De um lado, há quem acredite que ele está apenas cumprindo seu papel de defender os interesses do clube e dos associados. De outro, há quem veja a atitude como uma estratégia para desviar o foco das propostas e projetos apresentados pelas chapas concorrentes. Entretanto, o ponto central da disputa parece ser o impacto da decisão sobre a participação dos eleitores. Para Landim, o Flamengo sempre foi um clube de democracia vibrante, e limitar o acesso às urnas seria um retrocesso. Não gostaria de tomar essa atitude, mas é meu dever como presidente zelar pelo direito de todos os sócios de participarem desse momento tão importante, afirmou em nota oficial. O futuro em jogo. Enquanto os bastidores fervem, a nação rubro-negra aguarda ansiosa pelos desdobramentos. A decisão judicial pode sair a qualquer momento, e a expectativa é de que ela seja determinante para garantir a tranquilidade do processo eleitoral. Independentemente de quem vença, o próximo presidente terá desafios gigantescos pela frente, incluindo a manutenção da competitividade do time, a gestão financeira e a ampliação da marca Flamengo globalmente. A torcida acompanha atenta. Na Gávea, os votos não decidirão apenas um mandato, mas todo o futuro de um clube que é sinônimo de paixão e grandeza no futebol brasileiro e mundial. Que vença o Flamengo!